Olá, tudo bem? A gente vai analisar esse circuito para entender o seguinte: quais pontos que a gente pode tocar sem levar o famoso choque, né? Ou melhor, isso aí é uma forma prática da gente dizer. Na física, a gente diz que para a gente não levar choque, para não ter passagem de corrente elétrica nem nada do gênero, a diferença de potencial entre dois pontos, então eu vou botar aqui, ó, DDP deve ser igual a zero. Então, com essa DDP igual a zero, como a corrente elétrica, a passagem da corrente elétrica depende de uma determinada diferença de potencial, quando a diferença de potencial é nula, o U é nulo. Então, com o U nulo, né, que é o U daquele U é igual a R vezes I, então a corrente também é nula. Por isso que a gente precisa achar os pontos de potencial em que esse U é nulo e a corrente também vai ser nula, para que a gente possa vir aqui encostar nesses dois pontos que sejam, e a partir disso conseguir não tomar um choque, né? Continuar vivo. Para isso, a gente precisa entender primeiro como é que funciona a divisão de correntes nesse circuito. Perceba que a corrente elétrica vinha aqui do ponto A, vinha tranquilamente até o ponto B aqui, passando por R. Se eu tenho uma corrente elétrica passando por aqui, então é porque eu vou ter uma diferença de potencial. Esse resistor aqui, ele vai consumir um determinado potencial e por isso aqui vai ter uma DDP. Então, esse aqui tá funcionando. A e B, a gente já sabe que vai ter uma diferença de potencial entre eles, tudo bem? Porque a gente vai ter uma corrente passando, um elemento funcionando aqui no meio, e essa corrente vai continuar o seu caminho. Quando ela chega aqui e encontra esse nó, ela se divide em duas correntes, uma vem aqui para cima e uma vem aqui para baixo. Como esse ponto aqui ele está se dividindo em dois, esse fio se divide em dois e a gente sabe que um ponto de potencial se transmite quando é o fio, quando o fio é o mesmo, né? Quando você não tem nenhum elemento interrompendo esse ponto de potencial, com certeza se transmite. Então, eu vou ter que aqui nesse pontinho vai ser o ponto B e aqui nesse pontinho vai ser o ponto B também. Então, a corrente vai vir passando por aqui, vai gerar uma determinada diferença de potencial nesses pontos, porque esse resistor vai ter uma diferença de potencial, vai consumir um potencial, esse potencial vai ser U igual a R vezes I, e depois de consumir esse potencial, vai gerar um outro ponto aqui, que no caso, pelo que está indicado pela questão, seria o ponto D. Da mesma forma, essa mesma corrente elétrica aí, no caso, como os resistores são iguais, né, a resistência equivalente em cada lado é igual, então a corrente se divide igualmente. A corrente total que existia aqui se divide em duas correntes de mesmo valor, porque as resistências são iguais, e como a DDP entre elas, pelo fato de estarem paralelo, é igual, então elas também se dividem igualmente. Essa corrente vai ser a corrente I, igual a corrente aqui embaixo. Vai ser uma mesma corrente I passando por um mesmo resistor R. Se tanto I quanto R é igual ao I e ao R aqui de baixo, então a diferença de potencial gerada aqui, esse U gerado nesse ponto aqui, também vai ser a mesma. Então, a gente vinha de um ponto de potencial aqui. Eu vou chutar valores para ficar mais fácil de entender, tá? Eu vou falar que aqui no B a gente tinha um ponto de potencial de 10 volts. Então, aqui eu tenho um ponto de potencial 10 volts e aqui eu tenho um ponto de potencial 10 volts. Eu vou falar que a minha resistência é 3 ohms e a minha corrente que passa por cada um desses resistores é 1 ampere. Então, a DDP consumida por cada um deles vai ser igual a 3 vezes 1, que é igual a 3 volts, né? Então, quando essa corrente vai passar por aqui, antes eu tinha 10 volts chegando. Essa resistência vai consumir 3 volts e vai ter 7 volts saindo, porque 3 volts foram perdidos aqui na resistência. Aqui a mesma coisa, vou ter uma corrente I chegando, vou ter 10 volts no começo, que é o do ponto B,
Vou ter esse resistor aqui consumindo 3 volts, porque também é R e também é I, e aqui vai me chegar 7 volts. Então, perceba que tanto aqui no ponto C eu tenho 7 volts, quanto aqui no ponto B, D eu tenho 7 volts. Isso aí é só o valor que eu tô chutando, tá? Não é nenhum valor, nada do gênero. Que seja significativo, assim, é só um valor aleatório. Só para você entender que quando a gente chega aqui entre C e D, qual é a diferença de potencial? A diferença de potencial é literalmente pegar o potencial em C e diminuir o potencial em D, ou D em C, tanto faz. Então, 7 menos 7 dá 0. DDP é igual a 0. E assim a gente encontra os pontos em que essa DDP é nula e, por consequência, com a DDP nula, a gente não vai ter passagem de corrente elétrica aqui. Isso aqui está em curto-circuito. O curto-circuito acontece quando um determinado elemento ele está entre os mesmos pontos de potencial. Esses mesmos pontos de potencial geram uma DDP nula. Com a DDP nula, nós temos uma corrente nula. Então, não passa corrente elétrica por aqui. A corrente que chega aqui, ao invés de vir para cá, ela simplesmente continua o caminho dela, porque não tem nenhuma diferença de potencial entre esses dois pontos capaz de fazer uma corrente elétrica passar por aqui. Lembra que a corrente elétrica são várias cargazinhas, uma atrás da outra, são vários elétrons se movendo. Então, para que esses elétrons sejam atraídos, né, para que eles passem por um elemento, é preciso ter uma DDP. Se aqui não tem, 0, não passa corrente, está em curto. Se você encostar entre esses dois pontos, não vai ter nenhuma corrente passando nesse fio e você não levaria o choque. Aqui, continuando, né, nós vamos ter essa mesma corrente I aqui passando, essa mesma corrente I passando aqui também. Então, vai ter uma mesma diferença de potencial aqui também. Como esses pontos aqui são os mesmos, é a mesma coisa que a gente pegar e juntar eles em um só. Então, ficaria esses dois resistores aqui em paralelo, esses dois em paralelo, e o resultante entre esses dois em paralelo fica em série junto com esses outros dois, tá? E daí depois a corrente aqui se junta e continua o caminho normalmente por esse resistor aqui, que daí sim vai ter diferença de potencial. Então, a chave é basicamente você analisar qual é a diferença de potencial entre dois pontos. É bem interessante você chutar esses valores aqui, tá? Para você ter mais clareza do que você está analisando, você entender melhor o que você está analisando. Mas é só você ver os pontos que não tiverem diferença de potencial são os pontos que não vão ter passagem de corrente. Uma fórmula mais rapidinha de você entender isso é pela ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone diz o quê? Quando a multiplicação entre os resistores opostos são iguais, ou seja, eu pego esse resistor, multiplico com esse, pego esse, multiplico com esse. É sempre cruzadinho assim, tá? A multiplicação entre os cruzadinhos, quando essa multiplicação for de mesmo valor, é porque não vai ter diferença de potencial aqui e esse resistor do meio vai estar em curto. Então, quando você tem 5 resistores associados dessa forma aqui, ó, exatamente nessa configuração, você vai ver a ponte de Wheatstone, ver se a multiplicação deles dá a mesma, se a multiplicação desse por desse é igual a desse por desse. Se for a mesma, não passa corrente aqui, tá? Isso é uma propriedade da ponte de Wheatstone. Então, faz dessa forma que é mais rapidinho, ou se você quiser, pode fazer a análise completa, como eu fiz aqui para você também.